Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês. E galera, hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante, muito bacana para o desenho, que vocês pediram e eu acho que é importante mencionar aqui, que é o desenho gestual, ou Gesture Drawing. O que é o desenho gestual? É basicamente aquele desenho em que você captura um movimento ou uma linha, uma sinuosidade, de forma que ela não apenas compõe um desenho, mas também cria uma fluidez na figura que você vê. Então, digamos que ele é muito empregado em anatomia por você não apenas capturar a forma do desenho em si, a estrutura, mas também já simular a ideia desse gesto, né, desse movimento, tá? É um tanto abstrato, mas eu vou tentar explicar que eu acho que vocês vão entender bastante. É normal quando a gente estuda anatomia, a gente primeiro vê como é a estrutura de um corpo humano. Aqui nós temos o conceito do desenho gestual. Parece uma bagunça, mas onde que isso se aplica? Perceba aqui, né, que eu estou começando a construir uma estrutura anatômica e eu simplifiquei a estrutura de um corpo em alguns bloquinhos, mas não apenas o bloquinho. Você consegue ver aqui, ó, quase que uma linha que direciona, ó, uma fluidez na figura. Essa linha vertical aqui, ó, ela vem da coluna vertebral e vem aqui para essa perna que está mais para frente. Uma outra que quebra que viria para trás e essa curvatura que vem para o braço, tá? Então, identificar esse começo e fim é uma coisa que cria essa fluidez no seu desenho, na forma que você constrói. Já te ajuda a visualizar onde está cada coisa e se o desenho vai ter a impressão que você quer. E a partir dessa primeira modulação, né, esse primeiro traçado, você acrescenta alguns detalhes, você coloca uma carninha nele, vamos dizer assim, né? Então, ó, vamos lá. Então, a partir disso, a gente dá uma construída. Esse tipo de conceito de você enxergar pequenas linhas sinuosas para compor um desenho é muito útil para você criar poses, para você principalmente fazer figuras em movimento, figuras mais dinâmicas. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês visualizarem. Pronto, aqui eu tenho mais um exemplo do desenho gestual. O que nós observamos aqui, ó? Veja esta linha aqui. Vou passar aqui do lado para vocês verem melhor. Olha a sinuosidade aqui, ó. E outra linha aqui. E basicamente uma silhueta aqui assim. Seria mais ou menos este braço. Então, percebendo, você já imagina a forma do braço ou do corpo meio que com uma fluidez de um traço, tá? Como se fosse uma linha guia que ela meio que direciona, né, essa movimentação do corpo, esse posicionamento, ao mesmo tempo que ele consegue formar mais ou menos essa estrutura, né, do corpo. Isso é o que a gente chama de desenho gestual, né? Ele simula o gesto. Um bom exemplo para visualizar isso é aquela coisa de você fazer águas assim, né, ó. O que é isso aqui, né, essa linha? É uma maneira de, com a linha, você representar a nuance da água, do mar, em relação ao vento.
Se você faz algo assim, ó, é uma outra maneira de você representar também esse gesto. Aqui você parece que o mar está ficando mais agitado. Tá? Então, esse é o princípio do que a gente chama de desenho gestual. É você visualizar com as linhas que você está fazendo já o direcionamento da forma do desenho que você está compondo, aliado, claro, à estrutura. A estrutura anatômica e a proporção correta. Eu vou mostrar mais alguns exemplos do que eu estava fazendo aqui. Ó. Isso aqui é do meu curso online, tá? Que eu estou desenvolvendo. Eu gosto muito desse princípio para explicar movimentação. O movimento tem tudo a ver com essa coisa do gesto. Né? Não que em figuras estáticas você não tenha também. Você pode aplicar esse conceito do gestual em tudo quanto é coisa. Tá? Você vê aqui as formas, né? Aqui ou aqui também. Mas no movimento, eu acho que é uma coisa que ele ajuda muito o aluno a entender essa coisa de como você deixar a figura não dura, não travada. Ela parece realmente que é uma forma orgânica em movimentação. E vale mencionar que isso não serve só para anatomia humana, serve para anatomia de animais e para tudo. Você enxergar essa estrutura. E ele ajuda demais você a esboçar e construir. Então eu diria que o desenho gestual é mais um dos segredos para você aprender a esboçar, aliado ao desenho contínuo. Uma coisa importante, tá? Não confunda desenho gestual com assimilação de silhueta. E também não confunda com estruturação anatômica ou poligonal. São coisas diferentes. Um bom exemplo para deixar claro qual é essa diferença, eu vi daquele pessoal da Proco, né, que chama, uns vídeos assim de um nível de produção absurdo, cara, mas eu gostei do exemplo que ele deu para explicar isso, né, com essas esferas assim, né? Imagina essas esferas. O gestual disso aqui seria um traço, o direcionamento. Você até imagina a bola sendo arremessada. A silhueta é isso aqui, ó. Isso é a silhueta. Isso é o gestual. A estruturação anatômica ou poligonal seria a forma das esferas. Que aí você vê se elas estão todas do mesmo tamanho, se elas estão na distância que você quer. Entenderam? A grosso modo essa é a diferença. Então não confunda silhueta e construção com o gestual. O gestual tem a ver com o traçado, a fluidez que você vai colocar na figura que você está construindo. Como que o seu olho percorre uma figura quando você a compõe. Esse esquema aqui, eu acredito que é o segredo de muita gente deixar de ter o desenho duro. Percebam que você fazer um desenho em que, se você pegar um esboço assim, que a estrutura dele é travadona, e você vai, detalha, faz a proporção tudo certinho, musculatura, tá, beleza, não sei o que, ele vai ficar certo? Vai, tudo beleza. Só que ele vai ficar aquele desenho duro, rígido. Por quê? Porque ele não tem fluidez, ele não tem gesto, ele é um desenho travado. Tem muito desenhista que ele manja muito de silhueta, estruturação, ou seja, a composição anatômica, mas ele não tem essa intuição do gesto, da fluidez. Por isso que você tem aquele desenho que é tudo certinho, mas ele parece duro, parece um bonequinho travado. Muito do segredo tá aqui. Para finalizar, eu só quero dizer para vocês que, então vou cair de cabeça nisso aqui do desenho gestual, só ficar fazendo isso aqui, mano, isso aqui vai resolver minha vida. Muito importante. Se você não souber a anatomia, o desenho gestual não vai te salvar. Para você pegar essa fluidez no que você está desenhando, você tem que saber o que você está fazendo. Então não adianta você pensar em fluidez, tal, não sei o que, se você não sabe nem a proporção de uma perna e quadril em relação ao tronco. Então você precisa primeiro entender como é a estrutura, para aí você aplicar esse tipo de conceito. E claro, né, uma coisa vai levando a outra, assim, ele não é tipo pontual, vi tudo de estrutura, agora eu vou ver isso aqui, agora eu vou ver aquilo. Não, você vê um pouco disso, depois um pouco daquilo, depois um pouco daquilo, aí você volta naquele começo e você vai assim, alimentando. Imagina uma estrutura, piramidal assim, né? Você tem talvez gesto, né, que estaria associado à intuição. Você tem forma,
tá? Que seria a estrutura, e você tem a técnica, que é o seu nível, sua desenvoltura, né? É o quanto você está habituado com o material, a fluência, a movimentação, o hábito que você tem, estudo de anatomia, proporção, polígono, alinhamento, perspectiva, tal, tá aqui, ó, estrutura e forma, para você entender o que você faz. Sombreado, detalhamento, como você constrói, como você tem a sua inteligência corporal para movimentar o braço, o pulso, tudo, tá na técnica. Intuição e gesto, você tem aqui desenho contínuo, desenho gestual, espontaneidade, percepção cromática, estilização e distorção. Perceberam? Você tem quase uma estrutura piramidal aqui, ó. Aliás, eu acho que isso aqui eu vou fazer um vídeo só disso aqui para falar para vocês. Essas três coisas têm que caminhar juntas, tá? Eu vejo às vezes pessoas que se atêm muito à estrutura e à forma, outros muito só à técnica. Você pega aquele cara que só sabe fazer rosto e faz rosto muito bem, aquela pintura só detalhada, e aí na hora que vai fazer uma figura assim, ó, fica tudo duro. O cara tem muita técnica, mas não tem intuição. Ou aquele cara que faz aquela pintura maravilhosa, tá, mas sempre aquele desenho travadinho, breguinha e tal. Tá aqui. Ou às vezes você tem cara que ele tem umas ideias muito loucas, mas às vezes é um desenho meio, sabe, expressivo demais, assim. É bacana também, mas ele inclina mais para intuição, para o gesto. Eu vejo que essas coisas têm que caminhar juntas, tá? Então, o desenho gestual, ele tá aqui. Só que, se você não souber a estrutura e não tiver técnica, você não consegue aplicar o gestual, tá? Então, não pense que isso aqui é uma chave de ouro que eu dei agora resolver todos os seus problemas. Não, cara, isso é mais uma coisa. E não é fácil de aplicar isso aqui, tá bom? Umas pessoas comentaram que no meu vídeo do desenho contínuo, que eles acham que o gestual ajuda mais do que o contínuo. Eu discordo. Eu acho que o desenho contínuo é uma coisa que ele pega mais na sua intuição até que o gestual. Por quê? Você pode muito bem acabar assimilando certos traçados, certas formas gestuais e você, sem perceber, acabar padronizando elas. Então, vou fazer aquele braço assim. Quando você percebe, você está fazendo sempre assim. Sem perceber, você padronizou. O corpo de mulher, eu vou fazer aquela estrutura assim, né? Sem perceber, você padronizou. Ou pior ainda, você pensa nessa forma gestual, mas você faz ela assim, ó, atarracada, assim, ó, dura. Mas eu pensei na linha curva. Por que tá esquisito? Porque não tem liberdade. Você ainda não tá intuitivo. E o desenho contínuo, ele é para liberar essa sua intuição. E você fazer tudo solto, com uma linha só, sem se preocupar com as manchas que você vai fazer, com o rabisco que você vai fazer. Você está procurando a melhor forma. Conforme você for amadurecendo, esse traçado contínuo, ele naturalmente vai ficando mais limpo. E vai ficando mais intuitivo. E você caminha para esse traçado contínuo para algo mais gestual. Entenderam? Então não são duas coisas tão separadas assim e digamos, uma coisa não funciona, a outra funciona mais. Não, tá tudo meio que junto ali, cara. Tá? Então preste atenção, né? Pense aí nisso, dê uma procurada aí sobre desenho gestual ou gesture drawing, que você vai encontrar bastante coisa, é muito interessante, precisa de bastante exercício. E assista o meu vídeo sobre desenho contínuo se você não viu, porque também ajuda muito. Eu acho que essas coisas são um dos grandes segredos para esboçar e aprender a desenhar qualquer coisa. Beleza? Muito bem, gente. Então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva e deixe seu comentário e mais sugestões para um próximo vídeo. Beleza? Muito bem. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.